Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, versículos 13 a 23. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Parece até um pouco estranho, né, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, tendo dito de Pedro, né, tendo falado que ele ia ser a pedra, que ele seria, digamos assim, a base, né, da igreja, de repente Jesus chama ele de Satanás, né, ou de tentador, né, aquele que quer desviar Jesus do caminho. Mas a gente tem que perceber o que Jesus, está querendo nos falar. Porque Pedro, vejam, queria que Jesus fizesse a vontade dele, né? Ou seja, agradasse aos homens e não a Deus, né? E assim a gente tem que perceber, né, aquilo que a gente repete muitas vezes, né? Que agradar a todo mundo é impossível. Mas agradar a Deus, né, ao único Deus e verdadeiro, é possível. Então, que a gente, né, faça essa escolha assim como Jesus fez, né? Não de agradar aos homens, mas de agradar a Deus. E lembremos que o próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso, né? Seja feita, né? Pai Nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre nos convida à obediência, né? Que, na verdade, a obediência ela é a chave, né, para a compreensão da nossa fé.
porque foi justamente, né, a desobediência de Adão e Eva que trouxeram a desgraça, né, que trouxeram o pecado para o mundo. E Jesus, né, pela obediência, é ele que tira o pecado do mundo. Interessante, né? Pela desobediência, o pecado entrou no mundo. E pela obediência, Jesus retira o pecado do mundo. E a própria Escritura nos diz, né, que a obediência ela é melhor do que sacrifícios, né? É melhor do que a gordura de carneiros. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos mostra que o quanto é importante aquilo que nós devemos fazer, né? Em detrimento daquilo que nós queremos, né? Imaginemos, por exemplo, uma casa onde todo mundo só faz o que quer, né? Só acorda na hora que quer, só lava, só varre a casa no dia que quer, só faz almoço no dia que quer. Pronto, ali virou um chiqueiro, né? Aquela casa. Mas imagine a casa onde todo mundo faz o que deve ser feito. Pronto, a casa está novamente arrumada, né? A casa voltou a ter harmonia. E assim, amados irmãos e irmãs, que a gente compreenda, né? Que o idólatra, né? Ou seja, aquela pessoa que procura ídolos, né? Ele procura justamente um Deus que faça a sua vontade, que é aqui que a gente perceba o que é realmente a idolatria, né? Porque na idolatria você busca um Deus que faça a sua vontade, né? Porque é um Deus falso, né? Um Deus falso é aquele que faz o que eu quero. Mas quem procura servir ao Deus único e verdadeiro, pelo contrário, ele vai procurar justamente conhecer a vontade de Deus, né? Lembremos de São Francisco, que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça, né? Então, São Francisco procura a Deus justamente para poder fazer a sua vontade, enquanto que os idólatras, né, eles procuram um Deus que faça a sua vontade, né, que é totalmente diferente. Assim, amados irmãos e irmãs, que não sejamos idólatras, mas aprendamos a adorar a Deus em espírito e verdade. E digamos com palavras e ações: o que Deus quer, eu quero. Vamos repetir? E digamos com palavras e ações: o que Deus quer, eu quero. Muito bem. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham um bom dia. Siga o nosso canal, né, e compartilhe com seus familiares. Um grande abraço.